Bem, muitos crentes falam: Você deve ficar dentro do templo, você deve frequentar o templo. Você deve, porque deve frequentar o templo, porque senão você está desviado, senão você é desigrejado, senão você vai para o inferno. Como é que vamos ter comunhão se estivermos cada um em casa? E aí você diz que é a igreja, mas... Enfim, os crentes fazem uma verdadeira salada porque não entendem de Bíblia. Não conseguiram interpretar as Escrituras como realmente Deus queria falar. E aí vem com o Tio Fera que eu vou tentar desmistificar essa questão. Será que devemos ou não frequentar um templo? Vem comigo que vamos resolver essa questão hoje. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Frequentar templos. Primeiro vamos por partes. O templo que Deus fala que é o único que pode ser chamado de templo é o de Jerusalém. Ou seja, existia um templo construído por Salomão, porque na época Davi pediu para construir o templo, que era um templo onde se guardariam os mantimentos, que seriam os dízimos, que é a casa do tesouro, e também aonde ficaria a Arca da Aliança, aonde Deus ficaria. Então Davi pediu para construir um templo, porque iam guardar a Arca da Aliança aonde? Num acampamento, no meio do deserto, se chovesse, como é que ficaria? E também a Arca da Aliança podia ser roubada, algo do tipo poderia acontecer. Então Davi pede. Aí Deus diz: não, Davi, porque na tua mão tem sangue. Você errou muito. Quem vai construir o templo é Salomão. Lembrando que Salomão não pediu para construir o templo, ele ainda não tinha nascido. Quem pediu foi Davi. E Deus é quem disse que quem ia construir é Salomão. Já que querem construir um templo, quem constrói é Salomão. Detalhe, Deus ainda exortou a Davi. Quando Davi começou a se empolgar e dizer para Deus que queria construir um templo suntuoso, algo do tipo, e aí Deus deu uma lapada em Davi, dizendo que ele não se importava com essas coisas, que ele queria algo que fosse de adoração a ele. Por fim, Salomão nasce e depois cresce e se torna um homem mais sábio, e aí ele vai lá e constrói o templo. Então aquele templo de Salomão, o original, não o de Edir Macedo, ele é construído e ali fica a Arca da Aliança. Transportaram a Arca da Aliança e colocaram lá dentro, ok? Segura essa informação. O templo estava ali, ou seja, as pessoas tinham que ir até o templo, porque Deus habitava na Arca da Aliança. Antes de Cristo, Deus estava ali no templo. Então as pessoas para levar o dízimo tinham que ir no templo de Jerusalém. As pessoas para falar com Deus tinham que ir no templo de Jerusalém. Se nós hoje fôssemos seguir à risca o que a Bíblia fala, para nós darmos o dízimo, nós teríamos que pegar um avião, ir até Israel, até Jerusalém, procurar um levita e entregar o dízimo a ele. Ou seja, tinha que ser um levita também. Por quê? Já que a Arca da Aliança estava no templo, Deus simplesmente escolheu um povo para cuidar. Porque não ia ser todo mundo que ia cuidar, não é qualquer pessoa que pode. Então Deus disse: eu vou separar um povo. Das 12 tribos, eu escolherei uma. E aí ele escolhe a tribo de Levi. E aí da tribo de Levi, Deus escolheria um sacerdote. Ou seja, os sacerdotes da tribo de Levi, que são chamados de levita. Levita não é aquela pessoa que canta na igreja. Levita é da tribo de Levi. Então o cara tem que ser judeu da tribo de Levi. Tá entendendo como Deus é específico? Deus é muito organizado. Ele deixa tudo muito certinho. Ele deixa tudo muito esclarecido. As pessoas é que bagunçam a coisa. As pessoas se intitulam pastor, se intitulam levita, mas não são. Quem pode intitular alguém é o Criador. Quem deu este título de levita foi o próprio Deus. As 12 tribos de Israel têm cada uma um nome. A tribo de Judá, Isacar, Levi.
Então, cada uma tem um nome. Por isso que levita vem da tribo de Levi. Por que eu estou explicando, desenhando para ver se o povo entende? E aí o que acontece é que os levitas foram separados, estavam dentro do templo. Então, eles é que poderiam receber os dízimos e ofertas, porque só um sacerdote poderia receber naquela época. Lembrando que Cristo ainda não tinha nascido naquela época. Cristo é descendente de Davi. Ele não é filho do Davi. Quando fala Yahushua ben David, Cristo, filho de Davi, não está se referindo que ele é o filho, mas que ele é descendente de Davi. Então o que acontece é isso. Aí os levitas estavam lá, cuidando dos utensílios e da Arca da Aliança, recebendo os dízimos, ficavam com uma parte para sustento próprio, por isso que eram os mantimentos, porque levita não come dinheiro, então ele precisava de alimento, dessas coisas. E aí ele pegava uma outra parte e distribuía para o povo, os necessitados de Israel. As pessoas iam até o templo receber uma parte. Os que passavam fome, os que estavam sem trabalhar, os que não tinham condições. Por isso que as viúvas são incluídas, porque elas não podiam trabalhar. Então elas eram sustentadas pelo templo, pelo próprio Deus. Por isso que em Malaquias 3:10, Deus fala: levai os dízimos à casa do tesouro, ao compartimento do templo, e eu afastarei o devorador, os gafanhotos que destroem as plantações. Aí, quando as pessoas falam, quando Davi falava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, na época de Davi ainda não existia o templo, mas a casa do Criador era Israel, porque Israel era a terra aonde Deus tinha separado para colocar o seu povo, os Ieldin, povo de Ial. Então, quando falava, o judeu falava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Ial, é que ele está dizendo, vamos a Israel. É uma região que é a casa do povo de Ial, dos Ieldin, judeus. Esse nome judeu foi traduzido errado, não existiam palavras com J, nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, nem no latim. Aí traduziram o nome próprio como nome errado, ainda por cima, fizeram uma bagunça. Enfim, quando Cristo vem, ele morre, ressuscita, a Arca da Aliança some, o Templo de Salomão é destruído e aí simplesmente não existia mais templo. A adoração dos judeus é interrompida, ou seja, não podiam mais adorar o Criador no templo, então eles tinham que achar outro lugar. Os judeus ficaram perdidos, a Arca da Aliança sumiu. Aonde está o Criador? Deus sai da Arca da Aliança, porque quando Yahushua está na cruz, no madeiro, ele fala, Elohim, Avek Sabachthani, Yahweh meu Pai, por que me abandonastes? Mas ele não fala porque Deus o abandonou, é porque o Espírito Santo não estava em Cristo neste momento, por causa de todos os pecados das pessoas que estavam nele. Então, Deus tem que se afastar um pouco para não destruir o próprio Filho, porque a santidade de Deus destrói o pecado. E como todo pecado estava em Yahushua poderia sofrer algum dano. Então é isso que acontece. Aí é quando ele fala, e ele fica triste porque ele nunca tinha se separado do Pai desde o princípio. Neste momento ele é separado. E aí é quando ele fala, Tetelestai, está consumado. Quando ele fala está consumado, o véu do templo se rasga de ponta a ponta. E aí é quando o templo depois é destruído. Tudo acontece para se cumprir uma profecia. Quando Yahushua diz que o templo seria destruído. E aí quando ele fala que o templo seria reconstruído ao terceiro dia, ele está falando dele já. Ou seja, ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Acontece. Então Deus passa a habitar em nós. Todos aqueles que aceitaram Yahushua como Senhor e Salvador da sua vida. Aceitar Yahushua como Senhor e Salvador é aceitar a salvação. Por quê? Porque o nome Yahushua significa Yahweh salva. O Criador
salva. Então, quando eu aceito Yahshua, eu aceito a salvação do Criador. E aí o que acontece? Tendo em vista todos esses acontecimentos, o templo destruído, e aí as pessoas que aceitaram Yahshua já recebem o Espírito Santo. Por isso que Paulo, pós-Cristo, depois de Cristo, fala: não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Então agora nós somos o templo do Espírito. Aí as pessoas vão dizer: mas a carta aos Hebreus manda frequentar um templo. E a carta aos Hebreus está no Novo Testamento, depois de Cristo. Vamos entender o que fala a carta aos Hebreus. Primeiro, que carta aos Hebreus é uma carta para judeu. Então não estranhe se na carta estiverem falando de sinagoga, destes termos, porque sinagoga é um templo judaico. Então o que acontece é que tem uma passagem que os crentes usam para dizer que devemos frequentar o templo. É quando diz: não abandonem a vossa congregação, como é costume de muitos. O que acontece é que no grego, porque o Novo Testamento é do grego, a tradução vem do grego, então simplesmente fala em epsinagoge, que é uma junção, uma reunião de pessoas ao redor de Cristo. Eclesia, ou seja, é a reunião em qualquer lugar, é o sentido de epsinagoge. Templo, no grego, é naos, e naos é um templo físico, um prédio. Então, se Deus estivesse dizendo que não era para abandonar o templo, ele diria: não abandonem a vossa naos. Deu para entender? Então, quando ele fala não abandonem a vossa congregação, não deixem de se reunir, epsinagoge. Se ele quisesse que não abandonasse o templo, seria não abandonem a vossa naos. Por isso que nós não precisamos mais frequentar um templo. Se desviar do caminho não é se desviar da religião evangélica. Se desviar do caminho é tirar os olhos de Cristo para olhar para a vida do outro. Se desviar do caminho é não estar no caminho. Porque Yahshua fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem é o caminho é ele, e não um templo. Até porque o único templo é o de Jerusalém, que foi destruído. Os de hoje, Deus chama de sinagoga de Satanás. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.